Você já se sentiu preso, sem esperança, em um lugar de esquecimento? Bem, e se eu te dissesse que esse lugar tem um nome na Bíblia? E esse nome é Lodebar. Olá, queridos, graça e paz. Meu nome é Valquíria. É com muita saudade que eu retorno hoje, gravando novamente para o nosso canal. Estive algum tempo ausente, né? Devido a muita correria na minha vida, não estava conseguindo gravar. Mas estou aqui novamente e conto com vocês para que nós estejamos compartilhando a palavra de Deus, fazendo declarações de fé, orando juntos, crescendo juntos e levando a palavra de Deus por todos os cantos da terra. Um dos propósitos principais do nosso canal é fazer declarações de fé, nos ajudar a manter a mente firme, o coração firme nas verdades da palavra de Deus. Nós falamos no começo desse vídeo sobre Lodebar. Lodebar significa sem pasto, um lugar de desespero, esquecimento e pobreza. Podemos dizer também sobre Lodebar que é um lugar onde a identidade de filho do rei foi abafada, foi esquecida. Bem, a história de Lodebar está em 2 Samuel, no capítulo 9. O texto bíblico nos diz assim, em 2 Samuel, capítulo 9. Certa ocasião, Davi perguntou: Resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar lealdade por causa da minha amizade com Jonatas? Então chamaram Ziba, um dos servos de Saul, para apresentar-se a Davi, e o rei lhe perguntou: Você é Ziba? Sou teu servo, respondeu ele. Perguntou-lhe Davi: Resta ainda alguém da família de Saul a quem eu possa mostrar a lealdade de Deus? Respondeu Ziba: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado dos pés. Onde está ele? Perguntou o rei. Ziba respondeu: Na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então o rei Davi mandou trazê-lo de Lodebar. Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu: Sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa de minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam ao seu avô Saul, e você comerá sempre à minha mesa. Mefibosete prostrou-se e disse: Quem é o teu servo, para que te preocupes com um cão morto como eu? Então o rei convocou Ziba e disse-lhe: Devolvi ao neto de Saul, seu senhor, tudo o que pertencia a ele e à família dele. Você, seus filhos e seus servos cultivarão a terra para ele. Você trará a colheita para que haja provisões na casa do neto de seu senhor. Mas Mefibosete comerá sempre à minha mesa. Mefibosete tinha um filho ainda jovem chamado Mica. E todos que moravam na casa de Ziba tornaram-se servos de Mefibosete. Então Mefibosete, que era aleijado dos pés, foi morar em Jerusalém, pois passou a comer sempre à mesa do rei. Nós vemos aqui que Mefibosete, ele estava em Lodebar, ele morava em Lodebar, antes de ser resgatado pelo rei Davi. Nós já vimos que Lodebar era um lugar sem pasto e sem esperança. Olha o contraste entre estar em Lodebar e o palácio do rei. Lodebar era um lugar de falta, de necessidade, de sequidão, porque se não tinha pasto, não tinha comida. Se não tinha pasto, não tinha os animais, porque precisava com que houvesse pasto para que os animais sobrevivessem. E digo que não tinha pasto, não tinha comida, porque era tudo muito seco. Então o que eles plantavam provavelmente era muito escasso para se nascer o que eles precisavam para se alimentar e também o pasto para os animais.
Você já se sentiu como Mefibosete? Isolado, esquecido e sem valor? E era justamente assim que Mefibosete se sentia. Mefibosete, ele tinha uma identidade real, porque Jonatas era filho de Saul, e Jonatas provavelmente seria o sucessor do rei Saul. Então a linhagem dele era uma linhagem real, mas no meio de tudo aquilo, de toda aquela escassez, de toda aquela solidão, daquele esquecimento, daquele lugar sem valor, daquele lugar de necessidade, Mefibosete esqueceu da sua identidade. O nome Mefibosete, nós vemos que ele significa a boca da vergonha. Vergonha destruidora. Olha só. Mas o rei Davi manda chamar Mefibosete. E ali havia uma nova história. Deus estava virando a chave na vida de Mefibosete. Deus destruiu aquela vida de vergonha através do rei Davi. E no lugar houve honra. Agora era honra comer todos os dias na mesa do rei. Mesmo sendo aleijado dos pés, ele ficou aleijado porque a babá dele, a ama dele, né? Na hora em que Jonatas e Saul morreram, que chegou a notícia, ela tentou fugir porque ela imaginou que Davi iria matar agora toda a descendência, né, de Saul e Jonatas, porque Saul perseguiu muito Davi. Então ela tentando fugir ali, na própria força dela, derrubou aquele menino, né? Na própria força de tentar se esconder e salvar aquela criança, derrubou o menino e ele ficou aleijado dos pés. E assim ele viveu a vida. Na escassez, na falta, na necessidade, com um problema físico, né? Assim ele passou a infância, a adolescência, a juventude dele. Assim foi a vida dele. Aquilo impregnou tanto nele, que quando o rei o manda chamar, ele se prostra e Davi pergunta, você é Mefibosete? E ele fala, sou eu. E quando Davi fala para ele que ele ia mudar a história dele, ele fala assim, quem sou eu? Eu sou um cão morto, eu não tenho valor algum. É difícil para eu trabalhar. Olha a vida que eu estou vivendo, olha onde eu estou morando. Estou morando na casa de Maquira ainda. De repente ele morava lá como um favor. Né? Não sei que grau de parentesco que ele tinha com Maqui, mas era uma situação muito difícil, muito vergonhosa, muito desonrosa para alguém que tinha uma linhagem real. E a aplicação que nós temos para os nossos dias de hoje, que talvez muitos de nós estejamos passando por um momento como Mefibosete, um momento em que talvez ansiedade, depressão, síndrome do pânico, divórcio, crises familiares, né? Desafios financeiros, solidão, isolamento. Talvez esse seja o nosso lugar de sequidão, o nosso Lodebar. Talvez esse seja o lugar que nós estejamos vivendo há tantos anos. Mas Deus pode mudar toda e qualquer situação. Ele pode virar a chave da nossa vida. E eu convido você a refletir um pouquinho comigo, que Davi, ele é um símbolo do próprio Senhor Jesus, que ele pode transformar a nossa vergonha em honra, nos tirar de Lodebar. E eu declaro sobre a sua vida isso acontecendo. Eu declaro sobre a sua vida dias de honra. Em Isaías 61, nos diz assim que Deus pode tirar a cinza da nossa cabeça e colocar um óleo de alegria. Tirar aquela veste de luto e colocar vestes de louvor. Que Deus pode, em vez de vergonha, nos trazer dupla honra. E essa palavra que eu declaro sobre a sua vida, de que o Senhor é o seu pastor e nada vai faltar a você.
que o Senhor te faz deitar em verdes pastos, guia-te mansamente, águas tranquilas, refrigera sua alma, guia você pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não temerá mal algum, porque o Senhor está com você. A sua vara e o seu cajado consolam. Que o Senhor prepara diante de você, diante dos seus inimigos, uma mesa. Aleluia. Tome posse dessa palavra. Declare e profetize sobre a sua vida hoje uma mudança. Uma saída de Lodebar para se assentar à mesa do rei. O rei que justifica, o rei que transforma, o rei que muda situações, que é o próprio rei Jesus. Ao invés dos momentos em que você vê que você está em Lodebar, começar a murmurar, reclamar, Deus, eu acho que eu nunca vou sair dessa situação. Não. Declare a palavra de Deus. Use a sua boca em seu favor. Declare, um exemplo, 1 Coríntios 15, 57, que diz: mas graças a Deus que me deu a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Declare, Isaías 43, o Senhor me resgatou, eu sou dele, e ele me chama pelo meu nome. Senhor, te chama pelo teu nome, para você se assentar à mesa dele, para ter comunhão com ele, para ter uma vida nova com ele. Deus pode mudar, não importa a situação impossível que você esteja vivendo, ele pode tirar você dessa terra de esquecimento, de isolamento, de tristeza, de falta de necessidade e te fazer assentar à mesa do rei. Talvez você está longe do Senhor, passando momentos de escassez espiritual, de sequidão, de um deserto tão grande. Falta da palavra, falta de oração, falta de comunhão com a igreja do Senhor. Mas Ele tem para você hoje um tempo novo. Volto a repetir novamente, queridos. Use a palavra de Deus em seu favor. Use a sua boca em seu favor. A palavra de Deus, ela diz em Jeremias que ela é como um fogo, como um martelo que despedaça a rocha. Então, quantas vezes vai vir sentimentos, talvez de derrota, de desesperança, de incredulidade, mas declare firme a sua mente na palavra. E Deus tem algo novo para você. Eu gosto muito de ouvir a pastora Joyce Meyer e ela tem um testemunho muito lindo, que ela viveu uma parte da vida dela de abuso e aquilo foi muito ruim, né? Mas Deus mudou ela, Deus transformou a vida dela, ela estava em Lodebar. E aquilo que era vergonha se transformou no testemunho da vida dela. Hoje, onde ela vai, em todos os lugares do mundo, é uma mulher muito conhecida. Aquilo é o testemunho da vida dela. E eu declaro isso também sobre a sua vida. Amados, eu peço que vocês deixem aí nos comentários um testemunho seu, um pedido de oração. Compartilhe essa palavra com alguém que, de repente, conforme nós fomos ministrando aqui, o Senhor foi te lembrando de pessoas, talvez da sua família, pessoas, amigos seus que estão vivendo nessa situação de Lodebar. Eu creio que Deus tem uma resposta para estas vidas. Então compartilhe com outras pessoas. E eu quero agora, nesse momento, orar pela sua vida. Feche os seus olhos, onde você estiver, vamos orar. Pai querido, eu sei que talvez muitos dos que estão me ouvindo, mulheres, homens, crianças, adolescentes, jovens, estejam vivendo um momento de Lodebar, uma terra de esquecimento, de isolamento, uma terra onde a identidade dessa pessoa de, Senhor, uma descendência real, de filhos do rei, de, Senhor, de uma posição em Cristo foi esquecida. Talvez tanto sofrimento, tanta talvez crise familiar, passando por um momento de depressão, de enfermidade. Mas eu peço ao Senhor que tire os teus filhos de Lodebar e coloque eles assentados à tua mesa, uma mesa de comunhão, uma mesa de restauração, uma mesa de restauração da identidade deles como filhos, como amados,
de que eles saibam. E que eles saibam que o Senhor não se esqueceu. Que eles saibam que o Senhor tem algo novo para a vida deles, para a família, em nome de Jesus. Doce Espírito Santo, manifesta a tua graça e o teu poder em cada lar neste dia, em cada lar nesta manhã. Realiza grandes milagres. Talvez alguém que já foi desenganado pela medicina. Senhor, tu és o médico dos médicos e nós declaramos cura no precioso e poderoso nome de Jesus. Abençoamos esta família, abençoamos as finanças, que haja suprimento, que haja milagres nesse dia acontecendo, nesse exato momento, para a honra, glória e louvor do teu nome. Que haja cura nos corações, restauração na alma, no espírito, em nome de Jesus, novo vigor, Deus. Nós oramos no precioso e poderoso nome de Jesus e te agradecemos. Amém. Quero te agradecer por ter ficado comigo aqui até o final e convidar você para estar conosco no nosso próximo vídeo, na segunda-feira. Todas as segundas-feiras nós estaremos postando às 7 horas da manhã. Se você não puder ouvir ali às 7 horas, mas que você depois ouça e compartilhe a palavra ali, juntos, uma oração. Eu creio que Deus tem respostas para a sua vida. Incentivo você também, querido, que não se inscreveu ainda em nosso canal, a se inscrever, deixe aí o seu like, né? Como eu já disse, seu comentário, seu testemunho e compartilhe esse vídeo, o link do nosso canal com alguém, para que nós sejamos abençoadores de vidas. Muito obrigado por tudo, que Deus abençoe grandemente você, toda a sua família. Fiquem com Deus, um beijo no seu coração.